Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para o nosso bate-papo, como sempre, sobre os eventos que são mais importantes no aspecto de geopolítica mundial, né? E o assunto da vez, como a gente já vem tratando e vocês sabem, é exatamente a situação da guerra lá no Oriente Médio, a região do Golfo Pérsico. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu vou te sugerir que faça a sua inscrição, marque a sinetinha para receber algumas novidades do canal e também faça uma visita aos outros vídeos já publicados que tem esse objeto como elemento de estudo, né? E, além disso, faça seus comentários, distribua, encaminhe para seus amigos, seus colegas conhecidos, para tornar o nosso canal conhecido, permitir que a gente chegue a mais gente com a nossa, vamos dizer assim, com a nossa discussão, o nosso debate, né? E obviamente que eu espero que você participe do debate, produzindo as suas informações para permitir que eu melhore, que eu refine, vamos dizer assim, meus argumentos, beleza? Pois bem, como eu disse, a gente está num bate-papo rápido sobre a situação na região do Golfo Pérsico. E só para atualizar, né, nós tivemos aí vamos dizer, o início da abertura da possibilidade, a partir do cessar-fogo, de que houvesse alguma discussão séria para se chegar à resolução do conflito em si. E tivemos, vamos dizer assim, os comportamentos belicosos do Bibi doidão lá em Israel, bombardeando o Líbano, sul do Líbano, Beirute e tal, e esse confronto colocou em risco, inclusive, a conversa que se realizou ontem no primeiro dia. Então, no sábado, tiveram 21 horas de negociações e, ao final, como eu, de certa forma, até pressentia pelas posições que estavam colocadas, vamos dizer, altamente dicotômicas e altamente desconhecíveis uma para o outro, a possibilidade de chegar a algum tipo de acordo. Obviamente que o cessar-fogo foi previsto para acontecer por 2 semanas, né? E essas primeiras rodadas, vamos dizer assim, depois de 21 horas de debate, acordo nenhum foi conquistado, né? Se conseguiu chegar a algum tipo de denominador que aproximassem, vamos dizer assim, as posições. E isso, de certa forma, merece uma análise específica, né? E é para isso que a gente está aqui, é exatamente só para vamos dizer assim, se debruçar sobre as consequências, sobre os fatos que podem advir a partir da negação de existência de um acordo entre os dois grupos beligerantes. Bom, isso quer dizer que, de certa forma, há a continuidade do conflito, né? Essa é a primeira afirmação que a gente pode fazer. Ao não haver vamos dizer assim, a chegada de algum tipo de acordo que permitisse ou distanciar o cessar-fogo ou já produzir uma resolução definitiva para o problema, a lógica que se tira daí é o conflito continua. E também se tira daí a seguinte afirmação: o conflito continua e continua de forma mais grave, né? Continua de forma mais grave. Por quê? No primeiro momento, até talvez se comporte como vinha se comportando nos últimos dias, os níveis de bombardeios e tal. Mas considerando vamos dizer assim, a consequência futura é que esse conflito ele vai galgando degraus de, vamos dizer assim, de periculosidade, de certa forma, para a humanidade, né? A gente pode dizer assim, que à medida que o degrau for subindo, a coisa vai se tornando mais abrangente e vai, inclusive, envolvendo mais pessoas, mais grupos, né? Mais países importantes no conflito. Obviamente que a situação mais grave
que eu entendo, é exatamente a situação de Israel. E é justamente o cara que está mais vulnerável num processo desse, é que de forma, vamos dizer assim, sem autocensura, provocando o seu próprio desgaste. É o caso, por exemplo, da negativa de participar, de aceitar os argumentos para o cessar-fogo, a continuidade dos bombardeios em Beirute, no Líbano, e tal. Esse comportamento, ele é um comportamento que apressa o processo da guerra política perdida por Israel. E essa é que é a guerra importante. Eu já tive em outras oportunidades comentando sobre isso, né? A principal guerra, batalha que está sendo travada, ela não é a travada com as armas, é a guerra que deve ser travada com, vamos dizer assim, com as retóricas, né, com o diálogo, com o aspecto político em si. E essa guerra, praticamente, ela está sendo perdida por Israel, porque, de certa forma, a humanidade se cansou, ela não se submete mais a, vamos dizer assim, a chancela da propaganda judia em todo. Hoje existe a internet, que já pode demonstrar outras verdades, não aquelas produzidas pelos sistemas corporativos, como é inclusive o caso do sistema corporativo local aqui no Brasil. Então, de certa forma, essa guerra, que é a do merchan, como a gente chama, a da propaganda, ela já é uma guerra perdida, e ela é uma guerra perdida que contribui de forma muito, vou dizer, de forma contundente, vamos dizer assim, para a perdição da guerra política em si. Não basicamente a militar, porque essa militar já está demonstrada que também já perdeu. Não é? Agora vamos lá. Para a posição dos Estados Unidos, essa coisa de não ter chegado a um consenso, é o ideal, é trágico, não existe os Estados Unidos encaminhou para negociar lá em Islamabad exatamente as mesmas pessoas que mentiram para o Gorbachev, que diziam que tinha uma vitória muito fácil no Irã. Foi exatamente as mesmas pessoas que fizeram essa afirmação para ele, foi negociar. Então, de certa forma, pela posição dos Estados Unidos, já era certo que não teria um acordo. Não é? Não havia disponibilidade de fazer acordo. Porque não foram negociadores, foram para lá um monte de charlatão fanfarrão para fazer isso, continuar a conversa. E essa coisa, isso é muito, para o povo americano é um desastre, né? E por quê? Porque, de certa forma, essa posição é ela que antecipa a morte do império. Isso tudo está ligado a isso, a uma perda de hegemonia. O fundamental, a preocupação para o império e para quem não é, e para quem está enfrentando o império agora, não é uma preocupação de quantas bombas tem para jogar. Eu tenho tantos mísseis, eu vou fazer isso, eu vou destruir. Porque esse não é o jogo, esse é o jogo da visão agora, aquela visão do cara que se coloca no campo de batalha e vê tudo arrasado. Essa é uma visão do momento. Mas o que de fato importa, o que de fato interessa é o posterior, é o que está vindo como consequência dessa visão de momento. Isso é que é o importante. Então, ao invés de se comprometer ou de apenas imaginar, vamos dizer assim, a resolução do problema a partir do estado de devastação do campo de batalha, ela é uma visão míope e ela é, vamos dizer assim, ela é muito limitada, porque no fundo, isso coloca, o que está em jogo é a sorte imperial ou não sorte imperial, e é nessa sorte que o império deveria se mirar. Também da mesma forma, e aí, logicamente, está correta, né? E aí, o Irã, a Rússia e a China, eles estão mirando o depois, eles não estão olhando para o campo de batalha destruído agora. O que está sendo olhado, o que está sendo mirado pelo grupo que está chegando, pelo grupo que eu chamei de RIC, né? O Dragão, o Urso e o Irã, esse braço do BRICS, o que eles estão mirando como estratégico é exatamente o momento seguinte, depois do campo de batalha destruído.
É um Oriente Médio pacificado para a China tomar de conta, a Rússia tomar de conta, não ter mais a influência americana. Esse é o mundo que eles estão olhando. É um estreito de Hormuz praticamente dominado por eles e o Irã passando à frente, vamos dizer assim, uma realidade de potência regional. E não adiante disto. E o resto do mundo lá. O primeiro momento que está sendo analisado aí agora é como matar, está matando o Império. É esse o jogo que está jogando a Rússia. A China. O jogo não é. Portanto, se tivesse havido o acordo, ele teria mais vantagens para o Império que está morrendo, ele seria mais vantajoso para o Império que está morrendo do que para a Rússia, Irã e China. Para o Irã, para quem é importante vamos dizer assim, o jogo da guerra quente continue? Para quem é melhor, eu digo assim, a perspectiva ao conduzir as negociações, ao chegar ao final das negociações e ver que um acordo não foi alcançado e que a guerra deve continuar, agora inclusive num estágio mais ameaçador, a quem que interessa isso? A quem, de certa forma, se torna mais lucrativo? A serviço de quem está essa continuidade da guerra como resultado geopolítico final? Ao Irã. É ao Irã, por incrível que pareça. A continuidade da guerra é fazer o papel que o Irã quer. Portanto, mandar esses 3 jiricos para negociar com o Irã, com aqueles pontos de vista, que é exatamente as mentiras que contou para o Gorbachev, o que ele está fazendo é dar o segredo da mesa de negociação para o Irã. E se é para o Irã, é para a Rússia e é para a China. Então, a continuidade, veja só, eu estou dizendo, as armas nucleares não estão neste papel. E elas não estão neste papel porque elas precisam, para o Império, continuar cumprindo, esse Império que está morrendo, elas precisam continuar cumprindo o seu papel de dissuasão. Agora, veja só, os Estados Unidos, que é o Império que está morrendo e que tem a arma de dissuasão também, ele está lá do outro lado do Atlântico. Ele tem o Atlântico e o Pacífico de um lado e do outro. Ele está lá, não é Israel. Israel é quem está ali. Entendeu? Então, não haver um acordo é exatamente um breu sobre o Estado sionista. Porque na hora que chegar o momento X, provavelmente com esse governo que está aí, com o Gorbachev que está aí, o Império não vai segurar as pontas para Israel. Não vai. Então, vamos lá. Então, se a guerra continua no modelo convencional, na ação convencional, nesse exato momento, a Rússia e a China interessa ficar jogando ping-pong. É isso. A história da Ucrânia, é isso que ele quer. A Ucrânia não está derrotada porque o russo não pode, não. A Ucrânia não está derrotada porque o russo quer derrotar todo o Ocidente. Enquanto o Ocidente estiver disposto a segurar aquele babaca do Zé Ruela lá na Ucrânia, o russo nunca tentou matar ele, não vai matar. Nunca se perguntamos, a gente nunca se pergunta por que essas coisas são assim. A leitura, a guerra não pode ser lida a partir da visão, por exemplo, que o Papai Noel local tem. A guerra é um jogo político, ela serve a um político. Não é? A guerra sempre está... Olha, quando a guerra deixar de estar a serviço da política, aí você está lidando com um doido. Esse não é o prognóstico ou o laudo de saúde que se pode fazer do Putin. O Putin não é doido. Não se perceberam, não? Então, é isso. Então, a guerra está a serviço de uma política.
Nessas condições, não existe esse negócio, parem a guerra, vamos comprar limão, façamos a limonada. Até limão serve. Por quê? Porque a guerra, na sinceridade dos fatos, na leitura da realidade, para ela você tem que ir para ela com sensibilidade, com racionalidade e com efetividade no sentido de aqueles motivos não trazerem uma nova guerra. Só podem parar não parando de dar tiro, só pode parar indo lá atrás nos eventos que a motivaram. É resolvendo os eventos que a motivaram que ela vai acabar. E aí ela acaba de vez. É assim que funciona. E é isso que o Putin está buscando na Ucrânia. É exatamente isso. Então, o ping-pong, se ficar o ping-pong ali, até não ter mais, matar por inanição o império, é isso que estão buscando. A China não gosta de guerra, tá óbvio. Agora ela está alimentando o Irã nessa resistência? Claro que está. Porque ela não gosta de guerra, não quer dizer que na política ela desistiu de viver. Ela não gosta de guerra. Mas sabe que a guerra é instrumento da política. E quando a guerra lhes apresenta para resolver seus problemas existenciais, vide Taiwan. Então, agora com a subida, vamos dizer assim, com a busca não é pela hegemonia da moeda chinesa, de forma alguma, ela nunca quis isso. Se quisesse até tinha apressado já, né? Porque podia derrubar o dólar na hora que quisesse. Ela só jogasse os títulos podres que ela tem no ar e mandar tocar fogo. Na hora matava o dólar. Mas ela não quer isso. Porque isso é riqueza que ela ainda quer construir. Ela quer pegar tudo que é podre, que é podre, que se ela tomasse uma atitude de jirico, faria ela mais pobre, porque não teria aquilo, se ela tem a possibilidade de transformar aquilo numa riqueza, pegar vamos dizer, o que seria um podre do que acumulou durante esses 20 anos de riqueza, para botar o homem na lua, um chinesinho na lua, para fazer as bases no norte da África, para construir ferrovia de leste a oeste na África, fazer os canteiros para plantar soja na África, na savana africana, ajeitar a América do Sul onde ela tem ponto de chegada que seja de confiança. Então, se ela tem essa possibilidade de construir toda essa riqueza, transformar, vamos dizer assim, no imobilizado que dá a ela influência política, além da riqueza econômica, por que ela vai jogar no vento? Não vai jogar no vento, mas se desfaz. Então, não é que o Yuan queira ser o hegemona da parada para substituir o dólar. Mas a verdade é que essa guerra que ela alimenta, a resistência que ela dá ao Irã para se contrapor ao império que está morrendo no Ocidente, ela está fazendo as coisas sem ela mesma guerrear diretamente, sem ela gastar dinheiro, sem morrer chinês e sem criar desconfiança no resto do mundo. Ela aceitou botar o Irã para conversar. Eu disse que ela tinha sido o sustentáculo dessa história de proposta de paz que está fazendo o Irã sentar lá em Islamabad com os Estados Unidos. No primeiro momento foi eu que disse, olha, isso aí não é coisa do Irã. A respeito do Irã, o Irã não senta com os Estados Unidos para nada, é só bomba com bomba. Porque ele já viu que pode vencer, por que ele pode desistir? Se ele viu que pode levar à derrota, à queda imperial, de forma humilhante, por que ele vai estar? Não faz não. O bote salva-vida que a China jogou para os americanos foi um bote, eu já disse uma vez, foi um bote, ele precisava do bote, porque não se coloca um animal vamos dizer assim, sem saída, uma fera, numa situação daquela. Então, deram o bote a ele. Mas depois de dar o bote, agora a guerra pode recomeçar sem ele ter feito de novo o discurso que ia destruir a civilização. Ou seja, deram a oportunidade para ele, pode continuar a guerra, agora sem precisar se descontradizer, mas sem entrar em contradição, sem dizer uma coisa e não fazer, como era aquela que ele se sujeitou. Ele próprio se sujeitou a pisar por cima do que disse. Ou então cometeu uma loucura.
Uma vez dado o bote, pronto, essa história de cessar-fogo já serviu para o que veio. Então o Irã não está nem aí com o negócio de acordo. E os Estados Unidos mandou aqueles 3 patetas que mentem pro bobão, dizendo um monte de mentira, e que vai voltar para trás com as mãos vazias do mesmo jeito. Então, nesse exato momento, a guerra, se tivesse parado, seria muito bom para os americanos, para o império que está morrendo. Seria excelente para Israel. De todos, aquele que mais se beneficiaria se o cessar-fogo fosse efetivado e construído um acordo de paz com compromisso de segurança, não tem nada que Israel vá ter daqui desde 1948 até como é que é, o Messias voltar, que ele está esperando. Não tem outra. Por quê? Porque todo aquele sabujo que a propaganda dele fez durante esse tanto de anos, esses 50, 70 anos, tudo que a propaganda judia fez se perdeu em 3 dias. Acabou, não existe mais. Ele não é o que era, o que dizia que era. Não existe mais. Então não tem como ele voltar. Se não tem como ele voltar, se não existe mais nem a realidade anterior a 28 de fevereiro, quer dizer, antes de 28 de fevereiro já era uma boa coisa assinar, tratar de um acordo de paz, criar um Estado palestino, resolver os problemas que tinha que resolver. Já era uma boa coisa. Mas ainda estava um pouco inteiro com as mentiras. Agora nem as mentiras existem. Portanto, esse acordo seria aquilo que era uma bênção divina, seria a verdadeira aliança que o Deus deles fizeram com eles. Ele perdeu a oportunidade. Agora, para quem beneficia o não cessar-fogo, o não acordo, se é que a gente pode dizer isso? É claro que Irã vai sofrer danos, é claro que a China vai receber pressão, é claro que a Rússia vai receber pressão, mas essas pressões agora, com as sanções que foi aplicada à Rússia e anuladas, agora os países do mundo não vai ter tudo que ele tem para fazer, não tem nada para fazer diferente que reduza a pó esses 3 países. A única ameaça que sobra é vamos nos destruir junto com a bomba nuclear. Eu jogo a minha, tu joga a tua. Essa é a única coisa que sobra para o império que está morrendo, ao não fazer esse acordo. A outra saída é perder a guerra. Essa é a saída. É voltar para trás, é se render. Percebeu como o império não tem ar? O império hegemônico não tem volta, ele não existe mais. Então, só existe 2 saídas aí, sobrando para o império hegemônico. Qual é? Se o Irã levar adiante, vai continuar com as suas guerras, fecha o Estreito de Hormuz, acaba com, ele anula tudo. Só existe 2 posições. Ou o império com Israel se rendem, voltam para trás com todas as condições que o Irã quer, ou o império chama a China, a Rússia ou qualquer um para se suicidarem. Só isso. Só sobra ou rendição ou suicídio, junto com os outros. Percebeu? É esse o caminho que está indo. Portanto, avaliando esse não acordo por enquanto, o melhor dos mundos para o Irã continua ainda. Ainda não se... Pode jogar a bomba do jeito que pode, acabar com toda isso. Pode fazer o que fizeram com Gaza. Veja que Israel fez o que fez com Gaza e Gaza continua sendo o problema dele. Não resolve. E Gaza não era o Irã. Né? Olhem, por trás dessa história do Irã está a Rússia e está a China. Para os americanos, tem a OTAN? Não, não tem a OTAN. Não é desse jeito a OTAN mais. Não existe mais isso. Mas se existisse, era nula. Porque a OTAN está sofrendo derrotas, ela está sendo derrotada lá de 2022. É de lá que está vindo a derrota. Não é isso? Pois bem, nós vamos ficando por aqui nesse bate-papo só para tentar entender qual é as táticas, as jogadas
que império versus a humanidade, ressurgindo das cinzas, resolveram acordar. E aí nós vamos esperar outros movimentos que possam ocorrer nesse tabuleiro do xadrez, beleza? Se você está vendo alguma coisa estranha, ou se está tudo muito diferente do que você pensa, coloque os seus argumentos. Vamos ventilar os seus conhecimentos históricos e os seus argumentos para permitir uma leitura de realidade, uma compreensão que seja discordante da que eu acabei de expor. Beleza? Inscreva-se, distribua para os seus amigos, conhecidos e tal, e também visite os outros vídeos do nosso canal. Faça o canal conhecer e participe com os outros estudos que a gente tem também aqui no canal, beleza? E eu vou deixar vocês de novo com o nosso amigo W Pueblo, com outra coisinha natural, de autoria dele, para alegrar o vosso dia, beleza? Um abraço e até a próxima. Carne e osso do mundo real, da poesia que faço, ainda que me despedaço, sobra o bagaço leal. Sinto a desatar os nós, elevar-se do papel e vir ao meu encontro, exigindo a minha voz, como um profeta fiel, anunciar o confronto entre delírio e desejo. Levo a cabo a missão, não importa como me vejo. Se emudeço ou gaguejo, meu alvo é a transgressão. Entre delírio e desejo, levo a cabo a missão, não importa como me vejo. Se emudeço ou gaguejo, meu alvo é a transgressão. Lara, 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 iri, 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 iri,